Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, neste nosso Iteca Comenta. Para os nossos marinheiros de primeira viagem, Iteca Comenta é um quadro que nós temos todas as semanas, às terças-feiras, onde nós respondemos algumas perguntas. Batemos um papo aqui, nesse nosso encontro informal. Então, se você enviou sua pergunta na caixinha de perguntas, a gente lê por lá, a gente tenta ler a maioria, todas elas, e às vezes a gente consegue também ler uma coisa ou outra que chega aqui nos comentários, certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam Boa noite. bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos. Aqui minha câmera. Câmera. Muito bom. Muito boa noite. Dia feliz, o dia do nosso encontro aqui. Muito bem, vamos lá. Hoje temos umas perguntas diferentes. Opa. Qual série vocês gostam? Viram O Caminho do Céu? Coreana. Beijos a todos. Não vi O Caminho do Céu. Eu e o Bruno, a gente tem um dilema na hora de assistir TV, porque os estilos são totalmente diferentes. E eu vou ser muito sério, a gente assiste pouco, né? A gente não assistimos muitas séries. A gente gosta muito. Inclusive, quando a gente estava aqui reformando a casa, foi um cômodo que a gente deu bastante atenção, porque pra gente é um prazer, o momento que a gente pode deitar no sofá ali do home, assistir, mas a gente assiste pouco, a gente não tem muito esse hábito. Eu gosto muito de série de época, para ser muito sincero, ou baseado em fatos reais. Então, eu não tô assistindo nenhuma agora especificamente, não tenho muita paciência, mas que eu gosto muito, The Crown, que conta a história da coroa britânica, né? É óbvio, com foco na Rainha Elizabeth, mas não é a história dela especificamente. Eu gosto muito de Downton Abbey, eu falo que é a minha série preferida da vida. E são essas séries de época. Eu acho que as duas que eu mais, se eu tivesse que escolher, são essas duas. São as que eu mais gosto. Muito bom. Coisa boa de ter duas casas e viajar assim é que a gente tem um tempo livre, que cada um pode assistir o que gosta. Aí a gente fica um pouco livre desse dilema, às vezes. Essas que o Rafa falou, eu gosto também. Gosto de The Crown, gosto de Downton Abbey. Eu gosto também de séries de política, séries de estratégia, séries de ação. Então, gosto de House of Cards, gosto de Suits. Então, eu gosto mais desses temas. Gosto de Billions, por exemplo, é uma outra série que eu gosto também. Então, mas essa que você disse, eu não assisti. Eu tenho um pouco de dificuldade com séries onde o idioma é muito diferente do nosso. Então, para assistir no áudio original, com legenda, o áudio original é um pouco difícil para mim. Quando o idioma é muito diferente, eu fico um pouco confuso na quantidade das falas e no som. Então, aí quando eu vou assistir algum filme que seja às vezes um idioma muito diferente, às vezes eu prefiro assistir ou dublado ou numa outra situação, mas essa eu nunca assisti, não. Tá fácil, vai aprender aramaico. Faz o quê? Vai aprender aramaico. A Imperatriz, estão falando aqui, ela é ótima. Eu agora lembrei que, inclusive, na época que eu assisti, eu fiz uma reflexão sobre ela na semana que eu estive na meditação. É maravilhosa também. Eu assisti?
Não sei. Eu não lembro. Eu gosto de séries, vou dizer para vocês, também de época. É, gosto dessas que os meninos falaram, mas eu vou te dizer uma coisa: ou eu assisto uma coisa que seja verídica, que seja real, ou alguma coisa bem sessão da tarde. Bem água com açúcar, aquela que você assiste os primeiros 5 minutos e sabe exatamente como vai ser o final, e vai ser feliz, e ninguém vai passar por nenhum. Tem que ser bem leve, para eu poder assistir, tem que ser uma coisa assim, bem suave. Ou um fato real, ou uma coisa que remonte à história, e aí eu gosto de saber. Mas eu tenho assistido muito pouco, muito pouco, porque ou eu assisto ou eu leio à noite, porque se eu ficar assistindo, demora, aí eu vou dormir muito tarde. Então, eu assisto ou leio, e eu tenho optado por ler mais do que assistir. Mas final de semana, às vezes, eu assisto um pouquinho alguma coisa, mas só água com açúcar. Isso aí. Sentir carência é uma das nossas crianças feridas? Como identificar? Sentir carência pode ser uma das nossas crianças feridas, né? Mas sentir carência, eu falo que o ser humano ele é carente, nós somos carentes, né? Todos nós somos. Então, não necessariamente é a sua criança ferida. A base disso, para assim vocês entenderem, nós somos seres feitos para viver em sociedade, né? Tanto que autismo é considerado uma doença. Então, a gente precisa se relacionar. E não se relacionar causa, eu não estou falando aqui de relacionamento a dois, né? Mas não se relacionar causa a carência. Então, isso pode estar ligado a uma criança ferida? Pode. Mas a carência em si, não necessariamente porque você está se sentindo carente, tem uma criança ferida. Porque a carência pela carência, ela existe em qualquer ser humano. A gente precisa de afeto, a gente precisa de carícias, de reconhecimento, faz parte das necessidades do ser humano, né? Então, pode estar ligado a uma criança ferida, mas não necessariamente é uma criança ferida. Muito bom. Carentes todos nós somos, né? Quando a carência vem um movimento, né, de criança ferida, é um movimento que vem em desmedida, que de alguma forma nos limita. Então, você me convida para jantar na sua casa, eu falo que eu tenho um compromisso que eu não posso. Se tem uma carência que vem de uma criança ferida, eu já sei, é porque o Bruno não me ama, é porque eu não sou importante, é porque ele não gosta de mim, é porque não me valoriza. Então, esse pode ser um exemplo, né, da carência, né, em desmedida, vindo de algo que provavelmente eu vivi lá atrás, que tem um impacto, ou seja, uma criança ferida, numa experiência que de alguma forma me limita e me compromete, certo? Então, é importante checar essa questão da carência que pode estar atrelada a uma criança ferida, dependendo da história. Muito bem, Deixa é eu isso aí. só falar aqui, eu falei autismo é uma doença, eu me expressei mal, mas autismo é considerado algo que não é normal, entende? Por que que a gente olha para o autismo como sendo algo diferente, né? Porque justamente esse contexto, a pessoa que quer viver isolada, ela é considerada como se não fosse o de praxe, o normal da sociedade, entende? Nós somos, eu acho que eu falei isso aqui no último ITK comenta, nós somos seres relacionais. Isso significa que nós nascemos para nos relacionar. Isso vem lá dos nossos antepassados muito atrás, né? Que a gente não tinha como, nós vivíamos num mundo muito hostil, nós não tínhamos como sobreviver se a gente não vivesse em grupos, porque nós não tínhamos as mesmas habilidades que os outros seres vivos que conviviam com a gente. Por exemplo, leões, tigres, eles tinham garras afiadas, eles tinham dentes pontudos, eles tinham peles que os protegiam, e nós não tínhamos nada disso. Então, o que nós precisávamos era de nos unir, a gente precisava viver em grupo para poder sobreviver.
Então, nós somos seres relacionais. Desde lá atrás dos nossos antepassados, muito remotos, 2 milhões de anos atrás, que a gente se relaciona, né? Uma criança, por exemplo, um filhotinho de cobra, ele nasce da mãe, do ovinho lá da mãe dele e já sai sozinho. Um filhotinho de peixe já sai sozinho. Nós não. Se a gente abandonar um bebê recém-nascido, se a gente pegar um bebê recém-nascido e colocá-lo em um lugar sem nenhum tipo de assistência, essa criança morre em muito pouco tempo. Então, nós precisamos uns dos outros, por pior que isso possa parecer para algumas pessoas que tomam isso como dependência, mas não é, dependência, é uma questão de nós somos seres relacionais. Sentir carência é mais ou menos o que os meninos falaram aí, assim, quando eu não consigo respirar sem o outro, aí eu já estou num nível de dependência muito grande do outro. E não é disso que nós estamos falando. Nós falamos, sim, de uma dependência de estarmos unidos para sobrevivermos, mas não uma dependência do outro para me fazer feliz, do outro para me fazer sorrir, do outro para me fazer me sentir bem. Aí já é um outro nível de coisa, que aí a gente entra na carência, né? Mas alguém falou que passou aqui falando assim, eu invento essas histórias. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Porque, você pode ir hoje comigo no cinema? Não, hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso X. Vamos almoçar sábado? Desculpa, sábado eu não posso, eu já tinha marcado com a minha prima que nós vamos jogar beach tennis. Domingo é o dia do meu almoço. Mas então isso é comigo? Não, a gente tem que tomar cuidado se a gente não toma essas dores como pessoais. Porque se eu coloco o outro de muleta, se eu coloco o outro, para eu ser feliz eu tenho que ter o outro, para eu poder me alegrar eu tenho que ter o outro, aí isso começa a pesar para o outro e é algo que está disfuncional em você. Então, a criança ferida que acha que precisa do outro para ser feliz, que precisa do outro para respirar, precisa do outro para viver, pode ser cuidada sim, pode ser olhada. Ela pode ter nascido em algum momento, e aí que fique bem claro isso. Uma coisa é eu precisar do outro para sobreviver. Nós somos seres relacionais. Outra coisa é eu achar que o outro é quem vai me fazer feliz. Porque, vejam, tem 2 tipos de amor, o que adoece e o que cura. Ou o que vê e o cego. O amor que vê, eu sinto meu amor pelos 2 meninos e eu vejo o amor dos 2 meninos por mim, da forma como eles amam, não da forma como eu quero. O amor cego eu vejo o meu amor pelos 2 meninos e não consigo ver o amor dos 2 meninos para mim. O que é isso? Nossa, eu sempre fiz tudo para esses 2 meninos. Nossa, tudo que eles me pedem eu faço. Onde eu vou eu lembro deles, eu trago um presente para eles. Tudo que eu fiz. Agora, quando eu falo com eles, gente, vem almoçar comigo aqui hoje, porque eu estou sozinha, eles não vêm. Não me amam, não me querem, e isso entra numa carência. E não é isso, entende? Então, fiquem com esse conceito. Você precisa ver o seu amor pelo outro e enxergar o amor do outro por você como é possível para o outro. Que aí resolve esse problema da carência. Muito bem. Meus sogros não fazem questão de serem avós participativos. O que fazer? Nada, né? É uma escolha e um direito deles. Eu acho que hoje, inclusive, minha mãe mandou no grupo no grupo da família grande, vamos chamar assim, um cardzinho onde falava a importância da participação da avó nos primeiros 2 anos da criança. E a minha avó materna, foi enviado nesse grupo, ela é uma avó que eu falo assim, eu brinco que é a melhor avó do mundo, né? Mas ela é realmente uma avó muito participativa, ela é uma avó que sempre está até hoje muito presente, sabe, em todos os momentos, em todos os sentidos, na vida de todos os netos, né? A minha sogra, por exemplo, eu vejo que é uma avó extremamente participativa na vida das nossas 2 sobrinhas, que faz de tudo, fica uma semana com as meninas, do mesma forma que nós temos amigos e conheço avós que, ok, eu fico aqui, brinco um pouquinho, deu meu horário, tchau, tô indo embora, e as mães, as babás, cada um cuidam da criança. Isso não deixa de
ser mais avó ou menos avó, entende? Mas é a forma que cada um escolhe e sente que faz sentido ou não de ter essa relação, né? Tem as avós que põem a mão na massa, enfim, estão ali 100% do tempo, e tem as avós que são, vamos chamar, a avó de fotografia, né? Vem, tira foto, brinca um minutinho e acabou. Se isso tá certo ou tá errado, né, um ou outro, eu acho que ninguém aqui é capaz de julgar. Agora, se você sente que você quer que o seu sogro, a sua sogra faça um movimento diferente, você pode, de repente, pedir, sugerir, com a consciência de que eles podem simplesmente falar, não, pra gente, esse jeito, esse formato que a gente faz desse jeito tá perfeito e ponto final. E ok, eles continuam sendo o avô e a avó dos seus filhos. Isso não vai mudar. O quanto eles participam não vai fazer diferença, entende? Me parece que tem uma queixa aí, né? Quando você diz que eles não são participativos. O que é que está pegando? Onde é que isso pega em você? Porque a sua pergunta é o que fazer é olhe onde isso pega em você. Porque veja, se isso não pega em você, simplesmente você diz. Eu gostaria que eles participassem mais, mas eles participam na medida que é possível para eles e está tudo certo. Mas por algum motivo isso te incomoda, né? Eu não sei quem fez essa pergunta, não sei inclusive se você está aqui, mas a sensação que eu tenho é que essa não é a única queixa que você tem do seu sogro e da sua sogra. Provavelmente você tem outras. Então tudo se mistura, entende? Porque isso de alguma forma toca aqui. Quando eu vejo isso acontecendo, o que é que eu sinto? Tristeza, raiva, medo. De onde isso vem? Por que estas pessoas disparam em mim esse desconforto? E por que eu estou partindo do pressuposto que há um desconforto? Porque senão você não mandaria essa pergunta aqui. Se isso não te desconfortasse, você não mandaria essa pergunta aqui. Então, a minha sugestão para a resposta sobre o que fazer é olhe para você. Onde é que isso pega aqui dentro? Onde é que desconforta? E aí talvez você tenha a oportunidade de olhar na sua história o que é que você pode transformar com esse sinal que a vida está te dando, com essas duas pessoas que de alguma forma disparam algo em você. Muito bom. E eu vou retomar, então, o que eu falei na passada, porque na pergunta passada. Porque o que é ser participativo para você? Às vezes, o que é ser participativo para você é completamente diferente de ser participativo para mim, né? E aí entra de novo o amor cego e o amor que vê. Esses avós podem amar profundamente os seus netos da forma como eles amam, da forma como é o amor para eles, da forma como é o cuidado para eles, da forma como é participar do crescimento desses netos com eles, para eles, né? E para você é uma coisa completamente diferente. O ser participativo, o amar os netos estar ali participando do dia a dia, ir nas festinhas da escola, pegar na escola 2 vezes por semana, dar o almoço para uma vez, de vez em quando e tal. E para esses avós não é nada disso. Para esses avós, eles estarem bem, estarem felizes, estarem altíssimos, acompanharem os netos, porque você liga e conta, por uma foto, e tá ok, e ver esses netos uma vez a cada 6 meses. Mas isso não significa que eles não estão participando da vida dos netos, que eles não estão amando esses netos. Isso só significa que o conceito de participativo e de amor deles é um, e o conceito de participativo e amor seu é outro. Então, aí volta a questão. Eu preciso enxergar o meu amor por ele e o amor deles por mim. Eu preciso enxergar o que é ser participativo para mim e o que é ser participativo para eles. Porque aí eu acabo com esse conflito, entende? Agora, se você tem um conceito fechado de ser participativo e para a pessoa ser considerada participativa, ela tem que se adequar dentro do seu conceito, aí complica. Porque e as pessoas que não se adequarem ao seu conceito? E as pessoas que serem participativas para elas, por exemplo, elas pegarem uma foto de vez em quando ou ligarem para o filho dela. E aí, como que estão as crianças? Estão bem? Que ótimo, que bom, fico feliz. Ó, se der algum pepino, se vocês precisarem de alguma coisa, você me liga aqui. Se você não me ligar em 2 meses, eu tô acreditando e confiando que está tudo bem.
E por mim eu estou participando da vida dos meus netos dessa forma. Então só pense nisso. O seu conceito pode ser um e o do outro pode ser outro. E a gente não tem como engessar, querer que o outro caiba dentro do nosso gesso, entende? Cada um tem sua própria forma. Isso vai tornar a sua vida mais fácil. O Rafael, Oi. oi, Rafael, eu estou com uma pergunta aqui. Nós já falamos várias vezes e ela cai, às vezes até cai outras vezes, não, nem foi hoje, que hoje eu não pus caixinha, mas que sempre vem e, bom, enfim, a gente já nem responde, que a gente responde muito. Mas como tem a ver com criança ferida, que foi perguntada aqui dessa vez, a pergunta é, no Leader Training, eu consigo identificar se eu tenho uma criança ferida? Sim, consegue o Leaders Training. Vai muito, inclusive, nesse foco, né? Trabalhar possíveis traumas, crianças feridas, enfim, questões que a gente tem mal resolvidas, vamos chamar assim, né? Ou que nunca foram olhadas. Então, no Leader Training, você vai conseguir olhar, identificar se existe, a gente chama ali no Leader Training de ferida mortal, e se existe, você vai conseguir justamente poder trabalhar essa ferida, né? Essa criança ferida, essa ferida mortal. Então, sim. Respondido. E às vezes você vai encontrar várias, né? Mas não só. No Leader Training, a gente, nessa caminhada de olhar para a nossa história, muitas vezes a gente encontra também uma criança feliz. Porque a nossa vida não tem só histórias tristes, não tem só histórias que são de alguma forma traumáticas, entende? Nós também temos na nossa história uma criança que foi amada, uma criança que foi acolhida, uma criança que em algum momento se sentiu importante, se sentiu corajosa. Então, o Leader Training nos leva a entrar em contato com a nossa criança, às vezes ferida, às vezes feliz, isso faz parte da nossa vida. É um lindo presente para quem ainda não fez esse programa. E venha. Isso aí. É isso. Como ficamos bem quando precisamos lidar com pessoas que não têm compromisso? Esse é um tema bem interessante, essa pergunta. Foi meu assunto da minha terapia dessa semana, inclusive. Eu acho que a primeira coisa é você entender que a pessoa não ter compromisso é um problema da pessoa. Óbvio que isso passa a ser o seu problema quando você tem que assumir algum tipo de compromisso com essa pessoa. Onde você é alguém que respeita muito os compromissos e a outra pessoa não tem nenhum tipo de respeito aos compromissos. Vou te dar um exemplo de algo que nós três vivenciamos, né? E vamos vivenciar, inclusive, este final de semana. Carro alugado, tá? E horário para sair para o aeroporto, por exemplo, num grupo de 6, 10, 12 pessoas. Existe alguns parâmetros. Então, por exemplo, avião sai, quando você compra passagem, você sabe o horário de embarque, você sabe o horário que o avião vai decolar, você sabe que a regra é estar no aeroporto para voos nacionais com 2 horas de antecedência, internacionais 3. Então, o horário é fácil de você se basear. Você sabe o horário que você tem que chegar no aeroporto. Você sabe a distância do lugar que você está até o aeroporto. Se você não sabe, você tem como calcular. E com isso você chega num horário. Você tem um compromisso de tal horário nós estamos saindo. Ponto. Quando um carro vai levar você e outras pessoas, isso envolve, teoricamente, o compromisso de todas as pessoas que vão naquele veículo estarem prontos para sair no horário marcado, por conta de todos os compromissos que vêm decorrentes desse horário. Acontece que, de repente, tem uma pessoa que não está nem aí se vai chegar atrasado, se vai ser uma correria, enfim. O que você vai fazer? Combinou um horário, o horário não, no horário marcado a pessoa não está lá, consequência da pessoa que escolhe essa atitude. Você e os demais que estão presentes dentro do carro vão sair com o carro e vão para o aeroporto, vão para onde vocês tiverem que ir. A pessoa que escolheu não ter o compromisso paga o preço da escolha dela, que é não ter o compromisso.
Então depois vai de táxi sozinha, se vira de alguma outra forma. Agora, os outros que estão ali no horário combinado, estão com compromisso em dia, tem a consequência de ter o compromisso em dia. E quem não tem essa escolha tem diferente. Essa é a forma que eu escolho lidar. Entende? Agora, de novo, é de cada um. Você não vai, a sua vida, lidar só com pessoas que têm compromisso, que respeitam horário, respeitam regras, respeitam outras coisas. A gente vai lidar com todos os tipos de pessoa. Na minha opinião, não tem uma receita, né, de como você vai lidar com isso. Cada situação é uma situação. Você precisa checar como é que você se sente, o que é que isso mobiliza em você e qual atitude cabe em cada situação. Tem algumas pessoas que você pode deixar. Em algumas situações você pode deixar. Tem outras situações que não dá para deixar. Tem outras pessoas que não dá para deixar. Tem situações onde você pode escolher não conviver com essa pessoa, porque ela é desorganizada. Tem outras situações que você tem que conviver com essa pessoa. Porque a escolha de não conviver traria muitos prejuízos para você. O que é que isso mobiliza em você? Fico com raiva, fico de saco cheio, fico chateado. Quais são os movimentos? E aí, quando eu percebo o que é que isso mobiliza em mim, eu posso ir construindo algumas formas de ajustar esses movimentos. Olha, isso é aceitável para mim, isso daqui é muito, dá para a gente ajeitar isso, dá para a gente ajustar aquilo. Ó, eu acho que aqui está sendo demais, eu acho que aqui está sendo de menos. Então, não tentem. Eu acho que muitas vezes no autoconhecimento as pessoas fazem um pouco desse movimento de procurarem receitas para as coisas. Não tem muita receita. Quando a gente fala de autoconhecimento, é basicamente como eu me sinto. Onde é que isso me toca? O que acontece? E qual é o comportamento que eu quero escolher? Falei muito sobre isso na semana da meditação, sobre as nossas emoções. Quando eu me deparo com um comportamento desse, o que é que eu sinto, o que é que eu escolho fazer? O que é que eu sinto, o que é que eu escolho fazer? O problema é quando bagunça tudo aqui dentro e aí a emoção vem à cabeça e aí eu faço a escolha errada. Xingo todo mundo, acabo com a história, Então, veja. Perceba como é que você se sente em cada situação e aí escolha o melhor comportamento. Muito bem. Perceba como você se sente, onde isso toca em você, o que de verdadeiro tem nessa história, o que de fato está incomodando. E eu vou te dizer o combinado que eu fiz. Este fim, o Rafael começou falando, esse fim de semana nós vamos passar por isso. Esse fim de semana nós vamos sair com a família, né? E a gente tem uma sobrinha que, de fato, ela é inimiga do compromisso de horário. Então, o que eu combinei? E como nós vamos estar juntos no mesmo carro, o que eu combinei com a minha irmã, no caso, né? Falei, nós vamos fazer o seguinte, tal hora nós vamos passar na sua casa para a gente ir para o aeroporto. Se tal hora vocês estiverem, se vocês descerem e entrarem no carro, nós vamos todos juntos felizes da vida. Se isto não acontecer, porque a minha sobrinha, que gosta, que é inimiga do horário, se ela não estiver pronta, o que nós vamos fazer? O carro que está ali com o restante de todos nós do grupo que vamos, que é a outra parte da família, se o carro estiver, nós vamos para o aeroporto e vocês vão ficar, ou você entra e vem conosco e deixa ela lá. E ela pega um Uber, pega um táxi, ou pega o próprio carro, vai e deixa no estacionamento do aeroporto. Tudo bem? Até essa parte é fácil, qualquer um pode fazer, certo? Então, ela falou, tá, tudo bem. Falei, porém, tem uma condiçãozinha. Acontecendo esta opção de a gente arrancar com o carro e você ou vocês ficarem, ou ela ficar e você vir conosco, não pode ninguém falar Belém, Belém, nunca mais vou ficar de bem. Não pode a gente ir chateado uns com os outros, porque nós estamos combinando, fazendo um acordo aqui. O acordo vai ser cumprido. Ele sendo cumprido, nós não podemos ficar de mal, concorda? A gente não pode ficar, mas que chato, poxa, vocês deixaram minha filha. Não, está sendo acordado, o acordo é feito. Se isso acontecer, a gente vai continuar rindo, de bom humor e alegre uma com a outra. Tá tudo certo para você assim? Tá tudo certo para mim assim. Então pronto, está resolvido. Essa foi a minha receita para este caso específico. Cada um encontra uma forma de lidar com a sua. Certo? Muito bem. Muito bom. Esperamos chegar a tempo. Se tudo der certo. Se Deus quiser. Tudo como tem que ser. Estamos programados com antecedência para evitar os problemas.
É isso aí. E nos vemos na terça-feira da semana que vem. Até semana que vem. Combinado. Um Tchau, beijo. pessoal. Até logo. Tchau. Tchau.